Olá, tudo jóia? Sejam bem-vindos, meus amados, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos abençoando nesse dia, no nosso encontro de reflexão e crescimento espiritual. Hoje é o nosso 9º dia. Eu sou o pastor João Júnior e você está no devocional dos 21 dias de campanha de jejum e oração, Caminho para a Liberdade. Hoje nós queremos falar sobre o jejum como uma arma espiritual, tá bom? Então sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Quero te convidar a você pegar a sua Bíblia, acessar o seu material, se você já adquiriu o e-book. Se não, eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo na descrição um link que você pode adquirir o material para que você possa ser cada vez mais abençoado e enriquecido por meio da palavra do Senhor. Então, vamos lá? Voltando aqui, você já pegou o seu material aí, a sua Bíblia? Então vamos lá. Quero falar hoje sobre a liberdade, como quebrar as cadeias, né? Como quebrar os cativeiros por meio do jejum. O jejum que agrada a Deus. Eu quero me inspirar no texto de Isaías, capítulo de número 58, versículo de número 6. Isaías 58, verso 6. O texto vai nos dizer assim, de Isaías 58, verso 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltem as ligaduras da impiedade, desfaçam as ataduras da servidão e deixem livres os oprimidos e despedacem todo o jugo. Isaías capítulo de número 58, verso 6. Como que é poderoso olhar para esse texto e ver o poder do jejum. Porque diferente daquilo que os fariseus, daquilo que os religiosos acreditam, que o jejum é uma penitência, o jejum é você comprar a Deus, é fazer com que Deus faça aquilo que você quer, o Senhor vem liberando uma palavra sobre nós. O Senhor vem dizendo para nós que o jejum é uma arma espiritual de quebrar cadeias, de despedaçar jugos, de deixar livres os oprimidos, de desatar a servidão das pessoas, de trazer, a liberdade para aqueles que estão debaixo da impiedade. É isso que o texto nos diz. Qual que é o propósito do jejum, diante do Senhor? Isaías aqui ele nos revela que o verdadeiro jejum aos olhos de Deus vai além de você se abster de algo fisicamente. É uma ferramenta de justiça e de libertação. Olha como que é poderoso nós compreendemos essa verdade. O jejum é uma ferramenta espiritual que vai trazer justiça e libertação. Isso é algo fantástico. Mas o texto também nos revela que esse tipo de jejum é uma arma espiritual que pode quebrar julgos de opressão e trazer libertação aos oprimidos. Quando nós jejuamos, nós não passamos fome. Pelo contrário, nós nos abstemos de um período de tempo de não nos alimentarmos para estarmos orando em prol das pessoas, estarmos orando em favor da graça, do movimento espiritual. Eu quero te mostrar por meio da Bíblia, de alguns ensinamentos bíblicos, o que é o jejum. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 16 ao versículo de número 18, Jesus ensina que o jejum deve ser um ato de íntimo relacionamento entre o homem e Deus, não um efeito de exibição, não um efeito de penitência. Olha o que o texto nos diz, acompanhe comigo, olha o que está escrito: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lave o rosto com o fim de não parecerdes aos homens que jejuam. Assim, o teu Pai, em secreto, e o teu Pai que vê em secreto, te recompensará.
O que Jesus está ensinando aqui? Que quando nós estamos num período de jejum, nós temos que pentear o cabelo. Claro que não é o meu caso, né? Mas você precisa estar bem aparentado, não precisa ficar se lamuriando. Estou passando fome, coitadinho de mim, olha como eu sou piedoso, olha como eu estou jejuando. Não. Pastor, mas a gente não pode falar que está jejuando? O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que você não pode querer se aparecer para os homens, que você está jejuando, que você está, vivendo algo em penitência ao Senhor. Pelo contrário, as irmãs passem uma maquiagem, se arrume, os homens penteiem o cabelo, lavem o rosto, escovem o dente, vá aos lugares, viva a vida normal. E busque a face do Senhor, porque o seu Pai que está em secreto lhe recompensará, diz a palavra do Senhor. Em Atos capítulo 13, o versículo 2 e o versículo de número 3 destaca que o jejum na igreja primitiva é como uma preparação para uma decisão importante e em busca de orientações do céu, orientações divinas. Olha o que diz o texto, acompanhe comigo. Atos capítulo de número 13, versículo 2 e 3, ele diz assim: e, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separar-me agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Eles estavam buscando levantar líderes na igreja primitiva e eles jejuaram para isso, porque eles precisavam tomar uma decisão importante, eles precisavam de uma direção importante em sua vida, na vida da igreja, e o Senhor o revelou por meio do Espírito Santo, Saulo e Barnabé, e eles jejuando o impuseram as mãos e os despediram, e esses dois homens foram grandes implantadores da igreja. O jejum é uma ferramenta na batalha espiritual. Eu preciso que você compreenda essa verdade, que o jejum é uma ferramenta na batalha espiritual. É uma ferramenta que nós usamos para abstermos de uma refeição, de um alimento, mas no mesmo tempo nós estamos orando, nós estamos buscando a face do Senhor, nós estamos dominando sobre a nossa carne, os desejos de nossa carne. O pastor Fábio Coelho, em seu livro Princípio da Batalha Espiritual, ele descreve que o jejum é como um meio de submeter a nossa carne ao espírito, fortalecendo-nos espiritualmente para enfrentar os desafios de uma batalha. Agora olha aqui para mim, vem aqui comigo. Vamos entender algo. A Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 5, que há os desejos da carne e o desejo do espírito. Imagine que são dois grandes leões. Vamos colocar cor nesses leões para que você possa entender. Um leão branco e um leão amarelo. O leão branco é a carne e o leão amarelo é o espírito. E aí você deixa agora o leão amarelo sem comer por várias semanas e alimenta apenas o leão branco, a carne. E coloca os dois. Quando eles se encontrarem, quando eles forem confrontados, a carne e o espírito, quem vai vencer nessa história? A carne, porque a carne se alimentou. A carne, ela foi nutrida. O espírito, o leão amarelo, ele ficou com fome, ele não foi tratado, ele não foi alimentado, então ele está fraco. A hora que a carne vir, vai destruir. Vai vencer. Você consegue compreender essa verdade? Que o jejum faz com que você se abstenha dos desejos da sua carne, que você controle os desejos da sua carne. Você sabe que um dos pecados, e é chamado inclusive de pecados capitais, é a glutonaria. Tem pessoas que não conseguem ficar sem comer, que vivem um desejo desenfreado, um desejo descontrolado por comida, E aí o jejum ele vem tratar isso, vem trazer um domínio. Mas entenda, não é ficar apenas sem comer. Se você se abster da refeição e não orar, você está fazendo regime. Você está fazendo qualquer outra coisa, mas não está de fato jejuando.
A Bíblia diz que o nosso, que se abster da refeição, que se abster do alimento, tem que ser nutrido pela oração, pela leitura da palavra, pela comunhão, pelo exercício da piedade. Vamos voltar lá para o texto principal que nós estamos lendo de Isaías capítulo 58, verso 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltem as ligaduras da impiedade. Se você jejua, mas é uma pessoa ímpia, é uma pessoa que exerce de impiedade, que oprime as pessoas, que efeito tem isso? Você não passa de um religioso, você não passa de exercícios de fariseus, de hipócritas. A Bíblia continua: desfaça as ataduras da servidão. Se você é uma pessoa que está se abstendo de alimento, mas coloca um jugo sobre a vida das pessoas, que traz servidão, que traz condenação sobre a vida das pessoas, para que te serve isso? Deixe livre os oprimidos, despedace todos os jugos. Você está conseguindo compreender essa verdade sobre o princípio do jejum? Eu quero trazer um princípio prático ao seu coração hoje. Deseje jejuar ao Senhor como um compromisso espiritual e profundo. Tome o jejum, faça do jejum um compromisso espiritual e profundo com o Senhor. Use dessa ferramenta espiritual para que você domine os desejos da sua carne, para que você alinhe a sua vontade com a vontade de Deus. Defina um propósito espiritual antes de começar um jejum. Peça a Deus para que Ele te dê sabedoria, para que você tenha um tempo de jejum e de oração. Senão, o que você está fazendo é apenas ficar sem comer. Isso chama regime, isso não chama jejum. Consegue compreender essa verdade? Você precisa definir um propósito, definir uma estratégia. Seja flexível. Determine um tempo no Espírito para que você possa estar fazendo isso. Ajuste o foco no Espírito. Busque direção de Deus para que você possa jejuar. Pastor, eu nunca jejuei. Como que eu devo começar? Comece tirando uma refeição. Tirando um alimento. Depois tire uma refeição. Até você chegar ao ponto de poder jejuar um período de tempo, 24 horas, 2 dias, 3 dias, uma semana. Mas o que você precisa é começar, é se posicionar, é fazer algo que vai mover o Espírito sobre a sua vida, é fazer algo que vai transformar a sua espiritualidade, vai alinhar a sua espiritualidade com o Senhor. Então, eu quero te desafiar nesse dia. Identifique uma área de luta ou necessidade de libertação em sua vida, na vida da igreja, na vida das pessoas que te cercam, na sua família. Dedique um tempo específico para jejuar e orar. Interceder ao Senhor Deus por meio do Espírito Santo em busca de favor e graça e libertação. Nós estamos aqui nesses dias, 21 dias, nós estamos reunidos todos os dias no prédio da igreja, orando, jejuando, clamando a graça, o favor, o poder de Deus, declarando palavras proféticas para que haja libertação, quebras de cativeiro, despedaçar os jugos, libertar os oprimidos, sarar as feridas, curar a vida das pessoas na alma, no espírito. E você também pode fazer isso, eu te desafio você a fazer isso. E para a gente terminar, como eu tenho feito nos outros dias, eu quero te convidar a você declarar uma palavra de oração comigo. Você pode fazer isso comigo agora? Então repita assim: Senhor Jesus, eu me coloco diante do Senhor como intercessor. Eu chego diante de Deus, o Todo-Poderoso, Senhor, e me prostro a minha alma, o meu coração. Enquanto ao jejum, peço-te que o Senhor me instrua e receba a minha vida como uma oferta de sacrifício vivo. Peço que quebre todas as cadeias de injustiça, de opressão em minha vida, em minha família e na vida daqueles que me rodeiam. Diga assim comigo: que este tempo de jejum seja um instrumento da vontade de Deus, trazendo libertação e renovação espiritual. Diga assim: eu oro
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida. Quero te agradecer porque você nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pela sua presença nessa devocional. Espero que esse material tenha sido um instrumento de Deus na sua vida. Se você deseja adquirir o e-book, está aqui na descrição desse vídeo abaixo. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Está aqui as nossas redes sociais. Se você ainda não é inscrito nesse canal, quero te convidar, né? Se inscreva nesse canal, deixa o seu joinha, que a plataforma vai entender que isso é relevante e vai compartilhar com outras pessoas. Falando nisso, se esse material abençoou a sua vida de alguma forma, eu quero te desafiar. Envie nas suas comunidades, né, ali no WhatsApp, envie para outras pessoas esse material que com certeza esse vídeo vai abençoar a vida de outras pessoas, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe, fique na paz e até mais!